Agora a gente recebe a senadora. Senadora Soraya, seja bem-vinda ao ICL. Que prazer te receber hoje por aqui. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vivian, César, William. O prazer é meu. Desculpa a voz. Eu estou rouca. É esse tempo por aqui, mas ó, já palminhas aqui por todo o seu apoio e também a forma combativa com que a senhora enfrentou o senador Girão naquela reunião, né, terrível. Mas vamos começar falando sobre isso, então, sobre o PL do estupro. A gente tem uma novidade para conversar com a senadora. O Conselho Nacional de Medicina divulgou uma nota pública para negar qualquer participação na elaboração do PL do estupro, que tramita na Câmara e equipara o aborto ao crime de homicídio, que a gente vem falando bastante aqui ao longo dos dias. Segundo a entidade, houve uma distorção sobre o tema. A manifestação acontece após o presidente do Conselho, José Irando Silva Galo, afirmado naquela audiência, naquela fatídica audiência do Senado no dia 17 de julho, deveria haver limites para os direitos das mulheres em caso de aborto, mas a nota agora tem um outro tom, né, senador? Eu vou ler a nota para a nossa audiência aqui entender do que a gente está falando. Então ele fala o seguinte: ao médico é vedado deixar de garantir a todos os pacientes o exercício do direito de decidir livremente sobre a sua pessoa ou o seu bem-estar. O CFM é um aliado da população feminina, sem qualquer intenção de limitar ou excluir direitos, muito menos de penalizar indivíduos ou segmentos populacionais já historicamente privados de conquistas e até de sua cidadania. É uma pena que durante a reunião do dia 17 ele não lembrou, né, que o CFM é um aliado da população feminina. Queria te ouvir, senadora, por favor. Vivian, é impressionante como vem uma nota absolutamente se contradizendo aos fatos. O que nós sabemos hoje é que estados não estão cumprindo a determinação judicial, que na verdade, gente, nem é necessária. Por quê? Basta uma pessoa chegar a um hospital público e dizer que foi estuprada sem necessidade de uma determinação judicial. Por quê? Porque se é uma menor e o estuprador é com quem ela convive, ela pode ter sérios problemas. Porque quando é menor de idade, a ação é pública e incondicionada à representação. E eu estive até mesmo com o senador Eduardo Girão, lá em 2019, com o Mandetta e uma série de parlamentares, tentando entender o porquê da desnecessidade de um boletim de ocorrência. E eles disseram exatamente isso. Se for obrigado a ter, se for obrigado a fazer registrar a ocorrência, a ação deve ser aberta. E às vezes é o irmão, é o pai, o padrasto. Essa menina não tem para onde voltar. Se voltar, ela vai ser morta, vai acontecer alguma coisa muito pior. Então, nós questionamos no momento por conta das subnotificações de estupro e nós entendemos, nós temos uma colisão aí de problemas, né? Então, o que é maior, o que é mais relevante é a vida desta mulher, né? E o direito dela legal. Então, na verdade, durante todo o governo Bolsonaro, gente, foi assim. E o Conselho Federal de Medicina tem que realmente mandar para o Conselho de Ética. Os médicos estão se negando a fazer. Primeiro porque estão com medo, não entende de lei. E agora, essa ideia escabrosa de Michele Bolsonaro com Malafaia de punir somente o médico. Gente, quando a gente pensa que não pode ficar pior, pior fica. É algo surreal. Então, tem hora que a gente pensa assim que está vivendo um verdadeiro pesadelo, porque a gente não para de ter problemas bizarros no Brasil e da gente ter que se levantar, sabe? Olha, gente, hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje vai ser votado na Câmara o regime de urgência da regulamentação da reforma tributária. Nenhum parlamentar leu, parece-me, tá? São 390 ou 490 artigos, 300 páginas. E pasmem, saneamento básico de 9,25 a tributação vai para 27,5. Isso é questão de saúde. Habitação de 8%, de 6,4 a 8,
vai para 22%. Eu estou dizendo isso, estou fugindo, mas não estou fugindo do assunto, não. É porque, enquanto questões sérias, seríssimas, estão passando pela porteira, isso aqui é grave demais. A gente tem esse tipo de discussão interminável sobre questões já definidas na nossa legislação. Então, assim, fora drogas, fora, meu Deus do céu, fora fake news, fora o Twitter Files, meu Deus, né? Onde vamos parar? Porque o que é sério mesmo, ninguém está podendo discutir, porque tem que abortar esses projetos de lei bizarros dessa gente aí que, pelo menos eu, de direita, de centro-direita, entendo que a direita precisa se livrar do bolsonarismo. O bolsonarismo não é de direita. Senadora, prazer falar com a senhora ao encontro disso que a senhora está propondo, que me parece extremamente pertinente. A gente tem com a ascensão do bolsonarismo uma mudança de paradigma que é extremamente preocupante por conta disso que a senhora está pontuando, né? Pela primeira vez na história do país sempre houve divergências entre direita e esquerda. O William fala isso com alguma frequência aqui no programa, e o debate público se dava num âmbito civilizado, no qual as pessoas discordavam, existiam ali questões pertinentes à própria política e havia a divergência dentro daquilo que se esperava que fosse, de fato, pertinente discutir. Com a ascensão do bolsonarismo, a gente passa a ter um fundamentalismo religioso, a gente passa a ter um populismo penal, a gente passa a ter um pânico moral que organiza, sobretudo, a formulação de políticas públicas com base em coisas absurdas, como a senhora muito bem colocou, em coisas que não têm evidências científicas e que, portanto, desconsideram o melhor interesse da população. O PL 1904, e aí eu gostaria de ouvir a senhora a respeito disso, parece que foi pela primeira vez uma espécie de projeto que acordou parcelas da direita liberal e do centro em ampla medida, sobretudo as mulheres. A senhora teve uma fala muito forte nesse sentido, de colocar em perspectiva se os formuladores do próprio projeto estariam dispostos a implementar tal medida para suas famílias. E esse projeto 1904 parece que de alguma forma altera essa equação, ou pelo menos gera uma certa faísca que resulta nesse questionamento. A senhora acha que isso tem potencial para, de alguma forma, mudar essa estrutura desse paradigma e que as pessoas podem entender que o bolsonarismo quer, fundamentalmente, um país teocrático, miliciano e que vai contra os interesses da sua própria população? Como é que a senhora avalia isso? Olha, quando as pessoas vão para as ruas de uma forma espontânea, isso é um bom sinal, César. É um bom sinal. Que Bolsonaro... E assim, um governo que está com a maioria do Congresso, que acabou de ser eleito, não precisa ficar convocando manifestações em seu favor, né? As manifestações são contra algo, né? E elas devem nascer de forma espontânea, e isso foi bastante positivo nesse sentido. E o mais interessante é que eu não recebi número significativo de haters, eu recebi muito apoio, sabe, de pessoas assim que eu jamais imaginava. Então, é impressionante mesmo, vindo de uma bancada que defende a diminuição da maioridade penal, que defende a pena de morte. Olha, sinceramente, eu ouvi de uma parlamentar bolsonarista me dizendo assim, olha, realmente você tem razão, né? Mas eu não posso fazer isso, porque se acontecesse com a minha filha, eu matava ela na bala. É isso que eu escuto nos bastidores, né? E, assim, as pessoas agora estão vindo falar para mim que aquela atriz, aquela contadora de histórias, perdeu um contrato que ela já vinha há 12 anos, sabe, prestando serviços. Ela trabalhava no gabinete, eu trabalho no gabinete do senador Isalci, mas eu acho que Girão vai ter que, né, empregar essa pessoa, dar um jeito, né,
por mais incrível que pareça. Então, os danos reflexos desse pessoal é um absurdo. E se ele continuar nessa sanha desse fundamentalismo religioso, ele mesmo, daqui a pouco, não vai conseguir praticar a sua fé, que é kardecista. Ele vai ter que ir embora daqui, definitivamente, sabe? Então, ou eles são, ou tem alguma coisa por trás, ou eles são muito limítrofes mesmo, sabe? Porque o que importa, sabe? Certas coisas não estão em discussão. Eles trazem e eles mudam, sabe? Até mesmo o sentido das coisas. Tem ali no nosso parlamento bacharéis em direito que tem a pachorra de dizer que o STF... Tô indo aqui nesses... Perdão, eu vou... O caso das drogas, né? Nós do Congresso nunca dissemos no artigo 28 da lei de drogas o que é droga, né? Porque fala-se aqui só da maconha, mas é crack, cocaína e sei lá mais o quê. Nós nunca dissemos, ficou uma norma penal em branco, e ao mesmo tempo nunca foi determinado pela Anvisa, que seria o órgão, o que seria razoável. Então, o STF, uma vez provocado, e são mais de 6 mil processos na fila aguardando, o dia que o Congresso Nacional vai resolver deliberar, o dia que a Anvisa vai resolver fazer o que tem que fazer, sair da sua inércia, né? E aí, estão falando que o Supremo está legislando. Não, o Supremo foi provocado, ele precisa tomar uma atitude naquele processo, naquele caso concreto, pode até dar repercussão geral momentânea, como disse a Carmen Lúcia, né? Momentaneamente, ela fala muito claramente, até que os outros poderes decidam, mas a gente precisa decidir a vida dessas pessoas. E aí, sobre isso, só para não esquecer, eu gostaria que vocês assim, explorassem ao máximo algo que me deixa chocada. Muitos parlamentares ali da ala bolsonarista, um deles é Magno Malta, tá? Vou falar, fala que manda recursos para essas associações, para essas entidades que cuidam de adictos, de pessoas dependentes de droga e de álcool. E vivem falando, olha, eu ajudo isso, eu ajudo aquilo, eu ajudo a igreja, que tem um projeto maravilhoso. E agora? Esse pessoal vai simplesmente lá cortar as verbas, vão fechar essas clínicas e determinar que todo mundo vá para a cadeia? O que vamos fazer com as clínicas de reabilitação? Porque todo mundo... Infelizmente, vai muita gente na onda, né? É uma dissonância cognitiva coletiva, que nem diz João César Castro Rocha, porque parece que para mim, eles são uma seita e, na verdade, fazem cortina de fumaça, porque os crimes que estão vindo à tona e virão são, assim, gente, escandalosos. A gente sabe. Agora, a população ainda não sabe. Senadora, eu queria pegar esse gancho da cortina de fumaça. Prazer estar falando com a senhora, o Leandro Demore aqui. Esses projetos todos, agora a gente, talvez enfrentando esse projeto do PL do estuprador, tem mais 2 no Senado em tramitação. Um deles para criminalizar os médicos, né? E a gente falou aqui no começo do ano, inclusive, que esse ano possivelmente seria um ano muito difícil no Congresso, pela natureza do Congresso, mas também por ser um ano marcado por pautas-bomba. A senhora mencionou isso no começo. A senhora acha que essas pautas estão sendo colocadas justamente para atravancar o andamento da Câmara, atravancar o andamento do Senado, paralisar a máquina pública? Esse é o objetivo mesmo dessas pautas? Eu creio que sim. Nós temos um número absurdo, que a gente pensa muito na Câmara, mas no Senado está acontecendo. Acontece de forma mais velada, mais educada, né? Mas está acontecendo sim. A CCJ, por exemplo, nós temos projetos
eu tenho um projeto que o Haddad fala assim, olha, isso é capaz, e eu já tenho esse projeto desde 2019, que é o de desjudicialização, que é capaz de fazer, destravar o Poder Judiciário. Fux dá palestras comigo sobre esse projeto, é o 6204. Nós temos regulamentação de criptoativos, que é necessário fazer isso, é importante, é vanguardista. Nós temos projetos incríveis, engavetados. Não anda o que é bom para o país. Então, assim, que o presidente Lula e toda a sua liderança acorde. Porque se as mesas das duas casas continuarem nas mesmas mãos, nós teremos impeachment de presidente Lula, e ó que fui lá atrás, anti-PT, favorável ao impeachment da Dilma, e hoje eu estou aqui nessa seara de compreensão dia a dia, sabe? Hoje o ambiente para trabalhar está mais fácil, mas eles estão vindo para cima com muita gana. Então, mas é para travar, sim. Se o presidente, se quem é governista não se tocar que tem que se mexer, cada vez mais o orçamento vai passar para as mãos do Congresso. Eu até concordo, mas eu acho que mais do que isso não dá. Mais do que isso não dá. Então, eu vejo os líderes ali, Jacques, eu converso muito, apagando incêndios diários, sabe? E não conseguindo planejar o futuro. Não conseguindo se ligar no que está acontecendo nos bastidores, sabe? Não pode continuar nessas mesmas mãos essa questão de orçamento. Para vocês terem uma ideia, relatei o orçamento da Comissão de Educação. Nós fizemos um trabalho de acolher a maioria das sugestões, das emendas, para que beneficiasse todo o país e tal. De repente, eles derrubam lá dentro mesmo do Senado e mandaram para 2 estados. Né? Tanto que o Amapá recebeu mais recurso para a educação per capita de aluno, mais do que São Paulo. Então, qual é o critério de distribuição desse recurso? Se fosse distribuído igualitariamente com todos os parlamentares, nós teríamos condição de turbinar, né, de forma proporcional os nossos estados. Mas não, a grande maioria vai para um estado com 16 municípios. O Amapá merece? Claro que merece. Mas, gente, se a gente continuar desse jeito, eu vou falar para vocês, eu vou começar, eu vou ir pro lado de vocês, vou sentar todo dia, vou bater palma, falar, eu avisei, sabe? Porque eu tô rouca. As senadoras, gente, muitas ali suplentes de homens, elas têm medo de falar. Então, assim, quem tem mais voz, assim, nós estamos ali, por mais que tenhamos hoje o maior número de senadoras da história, são 16, a maioria ali elas são novas e não são as titulares, sofrem pressão. E então, assim, nós somos umas 3, 4. A reforma eleitoral apresentada por Marcelo Castro é outra história que a gente tem que conversar um dia só sobre isso. Isso está acontecendo agora. Tem uma outra história que eu queria aproveitar que a senhora está com a gente, que é uma bomba que estourou hoje. Eu sei que a gente está terminando aqui já, mas antes a gente dar tchau, só queria saber, não sei se a senhora teve conhecimento dessas denúncias que a gente teve acesso através do slnoticias.com.br, da Juliana Dalpiva, do Igor Melo, aqui no nosso site. Eles tiveram acesso a documentos do Ministério Público do Rio de Janeiro com novas atualizações do caso de rachadinha envolvendo o vereador Carlos Bolsonaro. Então, a gente tem essa compra, esse pagamento oculto desse apartamento, o cofre que está em nome dele, de uma outra pessoa, que a gente ainda não tem esse nome revelado, e os pagamentos também de contas particulares. A senhora teve acesso a essa documentação, chegou a saber, enfim, queria ouvir também um seu último comentário, por favor, sobre esse caso, que é um verdadeiro escândalo também.
Pois é, eu não tive acesso a documentos, eu tive acesso só às notícias hoje de manhã. Eu corri o olho e vi. Vi também sobre plano de saúde, que há 9 anos não é ele que paga diretamente, Isso. é algum servidor. Então, na verdade, não nos causa espanto, porque nós já sabemos o modus operandi, eles foram criados assim, né? E eu fico feliz porque isso tem vindo a lume, e a população precisa saber, mas eles foram lá falar mal, assim, por isso que eu acho, gente, assim, eu não sei o que é possível fazer quando há uma verdadeira cegueira, né? Eles falaram do Janones, foram para cima como se não tivessem culpa no cartório. E os processos correm por um bom tempo em segredo de justiça. As pessoas ficam, né, completamente alienadas do que está acontecendo. Mas as investigações estão andando e por isso. E ela vai... muitas coisas serão reveladas, muitos crimes serão revelados da família inteira. Crimes que vão dar cadeia. Por isso o desespero, porque eles nunca pararam de tentar o golpe. Isso tudo é tentativa constante de causar um caos, de alguma maneira, entendeu? E o impeachment do presidente Lula é importante para eles, impeachment de ministros do Supremo, por isso que o domínio deles das duas casas é perigoso, porque pode passar a questão de anistia, por mais que seja inconstitucional, tá? E o que se viu lá atrás, na época da Lava Jato, gente, essas manobras desse pessoal aí, por conta dos crimes que cometeram e que estão vindo à baila, será um escândalo tão grande, tão grande, tão grande, que eles precisam investir pesado, por isso que investem, e desesperadamente todos os dias, né? Por quê? Porque é grave demais o que vai acontecer. Então, esses inquéritos, agora que vieram, né, saíram do segredo de justiça, agora que a notícia foi dada, mas tem tempo ainda. Então, olha, eu quero dar os parabéns para vocês e não deixem de nos chamar para falarmos do escândalo de tirar os nossos direitos agora, na cara dura, à luz do dia. Marcelo Castro depositou na CCJ o relatório retirando os 30% de garantias de candidatura femininas, acreditem, na cara dura, retirando o recurso eleitoral das mulheres. Gente, perdoando tudo, se não cumprir a cota, nós tivemos que ir para cima dele com tanta força na mesma semana do 1904. No mesmo período da história ali que eles estavam fazendo os escândalos com as praias, sabe? Então, nós tem que ter um olho aqui de costas, a gente tem que se virar nos 30 e sempre é para cima das mulheres. Estamos de uma ataque, covardia né? surreal. Estamos sob ataque, senadora. A gente está de olho aqui e a gente segue acompanhando seu trabalho também. E eu até, que a senhora brincou, né? Vou para cá, venha. O espaço é todo seu. Continue combativa no Senado e o espaço é todo seu aqui. Sempre que precisar, a gente está junto nessa luta. Senadora, foi um prazer recebê-la. Volte sempre. Muito obrigada e boa semana em Brasília. Vamos seguir juntos aqui. Quero agradecer aos homens aqui, não estou falando mal dos homens. Os homens que ombreiam conosco são a maioria. Então, todo o meu carinho, parabéns pelo trabalho isento de vocês, fantástico. O ICL está sempre aí, na crista da onda, estou acompanhando. E obrigada pela oportunidade. Um beijo enorme e vamos trabalhar. Obrigado. Obrigado. Obrigada, senadora. Obrigada.